Olá, eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena. Estou aqui para ministrar a aula da Escola Bíblica Dominical e a aula que vamos estudar hoje está registrada na revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Hoje vamos estudar a lição de número 47. Esta lição está registrada entre as páginas 203 e 206. Eu queria lembrá-lo de que o tema com o qual vamos nos ocupar é a família e o discurso sobre preconceito. Eu queria, sem mais delongas, chamar a sua atenção a um texto bíblico que foi indicado pelo autor para a nossa reflexão. E esse texto servirá de base para toda a reflexão que vamos fazer nesta aula de hoje. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo de número 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Porque vês um cisco no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Esta passagem bíblica faz parte de um importante sermão proferido por Jesus Cristo, que ficou conhecido como o Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, no qual Jesus trata de uma série de aspectos éticos e espirituais que eu e você precisamos levar a sério. Quando nós pensamos em preconceito, nós pensamos em algo que tem relação direta com a sociedade. Eu queria, sem mais delongas, fazer com você aqui a definição do que seja propriamente preconceito. Preconceito é ter um juízo antecipado. Isso significa dizer que é quando eu e você estabelecemos um juízo previamente concebido. E isto gera uma ação, uma atitude discriminatória. Portanto, preconceito é maléfico, não tem nenhuma relação com a proposta divina para a sociedade, para o ser humano propriamente dito, e a família tem um poder extraordinário para lidar com esse discurso de maneira bíblica, espiritual e abençoadora, portanto. Eu queria fazer algumas considerações importantes. A primeira delas é a de que nós vivemos numa sociedade plural. Isto significa dizer que nós temos pessoas de várias formas no mundo. E eu não estou falando apenas de formas físicas, mas estou falando também de formas intelectuais, espirituais. E eu e você precisamos aprender a lidar com as diferenças. Como aprendemos algumas lições atrás, precisamos trabalhar isso no nível da tolerância. Precisamos sempre partir do pressuposto de que ser diferente não é um problema. Infelizmente, muitas vezes nós temos uma tremenda dificuldade de lidar com o contraditório, lidar com aquilo que é diferente de mim, aquilo que está relacionado a um conceito de vida diferente do meu e, sobretudo, a pessoas que vivem numa esfera diferente da minha. Eu e você precisamos lembrar que nessa sociedade plural nós temos pessoas fisicamente diferentes, materialmente ou financeiramente diferentes, nós temos pessoas intelectualmente diferentes, nós temos pessoas religiosamente diferentes, portanto, nós vivemos em uma sociedade plural. E aprender a lidar com essas diferenças é um passo importantíssimo para colocar em prática o Evangelho de Jesus Cristo. Há uma segunda consideração que eu gostaria de fazer ainda nesta parte introdutória. Eu e você precisamos impedir que esse tipo de preconceito reine no nosso meio.
Aliás, eu poderia até dizer qualquer tipo de preconceito. A Bíblia acabou de nos dizer nesse texto, nesta passagem que eu e você lemos há pouco, do Evangelho de Mateus no capítulo 7, que Jesus Cristo condenou o julgamento alheio. E ele não está falando apenas do julgamento previamente concebido, que nós estamos aqui chamando de preconceito, mas ele está falando de um conceito estabelecido no meu coração que literalmente estigmatiza a sociedade, estigmatiza o meu semelhante. E quando eu incorro neste erro, eu me esqueço de perceber e olhar os meus próprios erros. E eu e você precisamos ter entendimento de que nós também somos falhos e estamos em pé de igualdade com todos, não há a menor dúvida disso. Eu queria ainda fazer algumas considerações, mas com base nos tópicos que estão propostos por este autor, o pastor Scioli. E o primeiro tópico que ele nos propõe é o discurso de preconceito na sociedade. Eu e você precisamos nos lembrar que a sociedade, ela vivencia o preconceito em alta escala, em larga escala, e não é de hoje. Por isso eu queria já fazer uma afirmação. O preconceito é estrutural. Sabe o que significa dizer isso? Que ele está na forma de fazer, na forma de agir, na forma de pensar e conceber a sociedade. Há uma questão que precisa ficar extremamente clara para mim e para você. A mente do ser humano em sociedade, ela é literalmente programada pela sociedade para, infelizmente, estabelecer a sua dinâmica no plano do preconceito. Nós somos treinados desde cedo para achar que só vencem aqueles que são como nós e que o outro sempre é menor, sempre é pior do que nós. Devemos tomar imenso cuidado com tal dinâmica de vida. Eu e você precisamos saber que, a despeito da mente nesta sociedade está sendo treinado, estimulado o tempo inteiro a preconceitos, nós precisamos nos lembrar que a mente de Cristo, a mente que eu e você precisamos adotar como a mente da nossa existência, esta não faz distinção de pessoas. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não importa a sua condição financeira, não importa se este sujeito é sul-americano ou se este sujeito é norte-americano, se ele é asiático, europeu, isso não é importante para Deus. Deus não está preocupado com a cor da nossa pele ou o nível de intelectualidade que eu e você eventualmente tenhamos. Jesus Cristo veio ao mundo por amor para salvar todo o ser humano, todo aquele que nele crê. E este que crê, está salvo em Cristo Jesus. Ao passo que quem não crê já está condenado. Então, o que deve nos definir, a despeito das diferenças que eu e você temos, é, sobretudo, o nosso caráter e o que nós decidimos fazer de nossa própria existência, as escolhas que eu e você fazemos na vida. Então, não é a condição que vai definir quem eu e você somos, mas a decisão que eu e você tomamos nas condições que eu e você vivemos. Eu e você temos que estar ligados a este respeito. Então, ao invés de ter uma mente treinada para o preconceito, é preciso ter uma mente treinada para pensar o outro, para enxergar o outro como Cristo enxerga. E a Bíblia está dizendo, neste texto, que Jesus nos desafia a enxergar o nosso semelhante com compaixão, com amor, e partindo sempre do pressuposto de que nós também erramos, nós também falhamos, nós também temos problemas. Lembre-se disso. Eu queria chegar ao segundo tópico desta lição riquíssima, lidando com o preconceito. Infelizmente, as pessoas com as quais nós lidamos, muitas vezes
elas recebem de nós um duro julgamento. E esta lição em especial está nos provocando a entender que nós precisamos amar o outro. Nós precisamos enxergar o outro em pé de igualdade, jamais com arrogância, jamais com empáfia. Pelo contrário, é preciso, inclusive, segundo que a palavra de Deus nos ensina, que nós nos coloquemos em um patamar abaixo em relação ao outro, no que diz respeito à humildade. Em outras palavras, é importante que o outro cresça e eu diminua. Nem sempre nós temos assumido tal comportamento. E isso, naturalmente, traz uma série de implicações sociais, emocionais e espirituais. A palavra tem nos ensinado, e é isso que esse tópico basicamente nos propõe, que as pessoas devem ser reconhecidas pelo seu caráter. Não se esqueça disso. Nunca reconheça o outro pela cor da pele, pela condição financeira que o outro tem ou pelo cargo que ele ocupa. Reconheça o outro pelo seu caráter. É interessante que nós estigmatizamos religiosos porque pensam diferente de nós e nos esquecemos de enxergar o caráter. Muitas vezes nós estigmatizamos classes profissionais e quando assim o fazemos, nós estamos assumindo preconceitos. Muitas vezes nós enxergamos a casa do outro como uma casa passível de enfrentar problemas, mas a nossa não necessariamente. Então isso é preconceito. Muitas vezes nós queremos decidir quem pode fazer parte do nosso círculo e quem não pode fazer parte do nosso círculo de convivência. E não estou falando propriamente de uma seleção espiritual, de uma seleção emocional, porque há pessoas realmente tóxicas, isso é verdade, e nós precisamos selecionar quem vai fazer parte da nossa convivência. Mas isso não pode se basear, esta seleção, digo, num conceito que está relacionado à diminuição do ser humano. Isso não. Tome cuidado. É preciso que você esteja ligado no procedimento da palavra de Deus. Olhar para o outro e reconhecê-lo pelo seu caráter e não pela cor da pele ou pela condição financeira ou mesmo pela condição religiosa que esta pessoa tem. E o terceiro e último tópico que este autor nos propõe em reflexão nesta lição é a família em face ao preconceito. A grande questão é que a família pode mudar este quadro, pode contribuir consideravelmente com a mudança deste quadro. Esta não é uma tarefa muito fácil, mas nós podemos fazer isso. E o que se propõe nesta lição, sobretudo, é criar na família espaços que realmente possam promover o rompimento com tal visão, isto é, com a visão preconceituosa da vida. Em primeiro lugar, nós precisamos criar em casa um ambiente de valorização. Interessante que às vezes esse preconceito acontece até de um filho em relação a outro, às vezes acontece do pai em relação a um determinado filho, porque privilegia mais um em detrimento do outro. Muitas vezes este preconceito é de gênero, então o marido muitas vezes ele se sobrepõe em relação à esposa e vice-versa. Às vezes o preconceito é por uma relação de poder, às vezes a mulher ganha mais do que o marido, isso está se tornando cada vez mais comum e não há nenhum problema a respeito disso. Infelizmente, muitas vezes, a mulher que ganha mais, ela é preconceituosa em relação ao seu marido, que embora ganhe menos, é um homem trabalhador, tanto quanto ela o é, mas que não teve a mesma oportunidade de ganhar. Agora, é importante lembrar que não há nada de errado, repito, e friso isso mais uma vez em letras garrafais, que a mulher ganhe mais do que o marido. Isso às vezes é até saudável. Mas é importante lembrar que este instrumento não pode estabelecer relação de poder e preconceito dentro do sistema familiar. Então crie
um ambiente de valorização dentro de casa. Reforce os pontos positivos da sua família. E você estará contribuindo para que os elementos da sua casa, os membros da sua família, sejam verdadeiramente pessoas bem resolvidas. E na medida que o forem, essas pessoas replicarão valorização nos vários ambientes nos quais transitam na sociedade contemporânea. E eu queria deixar um segundo e último conselho dentro desse tópico. Nós precisamos dar o exemplo no ambiente familiar, no que diz respeito ao tratamento de questões quanto ao julgamento, ou sensíveis quanto ao julgamento daquilo que é alheio, ou julgamento alheio propriamente dito. E vamos fazer isso agindo como servos de Deus. Se você for um servo de Deus autêntico, você vai dar o exemplo. Você fará isso no supermercado. Você fará isso na fila do banco. Você fará isso na igreja. Você fará isso dentro do carro, dentro de casa e onde quer que esteja. Seja um servo de Deus verdadeiramente e você dará exemplo de igualdade. Trate as pessoas com respeito, com igualdade. Ame-as indistintamente. Reconheça-as pelo caráter. Cuidado com piadas que estão relacionadas àquilo que disse agora há pouco, a um preconceito estrutural. Nós fomos treinados, a nossa mente, infelizmente, socialmente foi treinada para fazer piadas que denigrem a imagem alheia, para fazer cantigas e músicas, inclusive de carnaval, que denigrem a imagem alheia e até a opção sexual das pessoas. Você pode até pensar diferente, é um direito seu pensar diferente, do ponto de vista religioso, sexual, do ponto de vista emocional, material, você pode ter divergências, mas você não pode desrespeitar as pessoas, humilhá-las e usar isso como instrumento de preconceito para julgá-las. Dê o exemplo, você é servo de Deus. Jesus Cristo conversava com mulheres, enquanto o judaísmo queria subjugá-las. Jesus Cristo conversava com os pobres, enquanto os grandes sacerdotes os discriminavam. Jesus Cristo curava os enfermos e doentes, até os leprosos que ficavam reclusos em cavernas, enquanto a grande sociedade deixava este grupo à margem das mais importantes oportunidades. Eu e você temos que romper com esse tipo de discurso, a começar dentro de nossa casa. E o faremos na medida que verdadeiramente nos comportarmos como servos autênticos de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe a construir uma sociedade de igualdade a partir do elemento familiar. Se nós conseguirmos isso, vamos contribuir com a bênção de Deus sobre toda a sociedade. É a minha oração no nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção.